noite. Daqui a 6 meses, os brasileiros vão às urnas. Será uma eleição muito disputada, polarizada, como a gente já sabe. O Partido dos Trabalhadores está tentando um quarto mandato para Lula, o que faria dele o presidente com o maior tempo à frente do país, superando Getúlio Vargas. E as peças desse xadrez eleitoral já estão aí num tabuleiro. E um dos principais articuladores desse jogo, do lado do PT, da esquerda, está com a gente aqui no estúdio, Edinho Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores do PT. Edinho, muito obrigado. Vou lhe chamar de ministro, o senhor foi ministro durante um bom tempo, por aceitar nosso convite mais uma vez aqui no Canal Livre. Boa noite. Eu que agradeço, Rodolfo. Minha saudação a você, ao Mitre, a Mônica, que também estão aqui. E, claro, a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui. Nos acompanham aqui também nessa entrevista, já citados, jornalistas Fernando Mitre, também a nossa colunista da Band News FM, jornalista Mônica Bergamo. Antes de fazer uma pergunta, você deve ter percebido, você está acompanhando o nosso programa aqui, o Canal Livre, a gente está direto da sala digital da Band. É um projeto que a gente já colocou em prática nas últimas eleições, que monitora o interesse do eleitor, e o telespectador já está acostumado com esse espaço. Mais uma vez, ele estará ativo na cobertura dos nossos debates. A cobertura da Band já começou e os debates já foram definidos. 9 e 16 de agosto, debates para a presidência, os debates de governos do Estado, e a gente vai fazer certamente uma grande cobertura e contamos com você. Bom, Edinho, deixa eu começar lhe perguntando sobre, obviamente, a peça fundamental na eleição presidencial. O presidente Lula, ele deu uma entrevista esses dias e disse, olha, não garantiu 100% de que ele é o candidato. Não, ainda vou ver, ainda estou pensando. Isso é charme ou o presidente do PT garante que Lula é o candidato e isso já está definido? Presidente, o direito de decidir se é candidato ou não é do presidente Lula. Mas claro que nós estamos trabalhando para que ele seja o nosso candidato. Eu penso que ele é a liderança mais preparada para conduzir o Brasil nesse período que nós estamos vivendo. É o Brasil de reconstrução. É bom nós reafirmarmos isso o tempo todo. A situação que nós herdamos no Brasil e tudo que o presidente Lula tem feito para reconstruir o nosso país. Estamos longe daquilo que nós queremos, mas é um processo de reconstrução e penso que nenhum líder está mais preparado para conduzir o Brasil, principalmente nesse cenário de tanta instabilidade internacional, como o presidente Lula. Então, para nós, o nosso candidato a presidente é o presidente Lula, candidato à reeleição. Ministro, mas a frase seguinte do presidente, logo depois dessa que o Rodolfo lembrou, é o seguinte: em junho tem a convenção e eu preciso apresentar alguma coisa nova. Ele falou isso. E essa é a minha pergunta. O que é que teremos de novo no discurso do presidente? Vamos rever um pouco, atualizar o discurso desse momento? Como é que é isso? Olha, Mitre, como eu estava dizendo agora há pouco, o governo do presidente Lula foi um governo de reconstrução das bases da economia, de construção da estabilidade democrática. É bom nós lembrarmos que o presidente Lula assume diante de uma tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23. Hoje nós estamos vendo as instituições funcionando longe daquilo que nós queremos, evidente. Eu penso que o Brasil tem que passar por reformas para que a gente possa aprimorar as nossas instituições, mas o Brasil tem estabilidade, as coisas funcionam, a economia vai bem, longe daquilo que nós queremos também, mas a economia vai bem. Portanto, nós estamos no caminho, Mas, claro, o presidente Lula tem dito que o Lula 4 seria um mandato de legado, um mandato de legado para o povo brasileiro, onde nós teríamos que ter um projeto muito arrojado para a segurança pública, um projeto muito arrojado para o desenvolvimento tecnológico, sabendo que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta, e essas terras raras pertencem ao povo brasileiro. Nós não podemos entregar a nossa riqueza, a riqueza que será a base do desenvolvimento tecnológico para o Brasil, para outras nações, como infelizmente os representantes da família Bolsonaro têm dito. Um quarto mandato seria um mandato de nós continuarmos o projeto que é conduzido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin de reorganização da nossa indústria. O Brasil tem que continuar sendo um grande país exportador, como nós somos, mas um país também que agregue valor à sua produção e que a gente possa enfrentar o debate do financiamento do SUS, que a gente possa universalizar a educação integral, universalizar o direito à creche, enfrentar o debate que está colocado da questão do tempo do trabalho, que é um debate que também é importante para o povo brasileiro. Portanto, eu penso que seria um quarto mandato, um mandato que efetivamente de legado, de nós deixarmos um legado para a nação brasileira. Agora, ministro,
ministro, se o Lula se reeleger, vão ser, se eu estou fazendo a conta certa, 30 anos de Lula diretamente ali, ou no poder, ou disputando eleições, né? Por que esse projeto que ele lidera é tão Lula-dependente? É o Lula que não quer largar ali o seu bastão? É o PT que não consegue ter a ousadia de apresentar um novo candidato? Por que sempre o Lula? Não há o risco também de se chegar numa fadiga, vamos dizer assim? Eu não estou falando da idade dele, não. Eu estou falando dessa longevidade dele como político. O Lula é o político mais longevo no mundo democrático do mundo, né? É o político que mais tempo está disputando eleições. Então, por que essa dificuldade de se apresentar algo que não seja o Lula? Não, o Lula, Mônica, nós estamos completando 12 anos de mandato do presidente Lula. Portanto, são 3 mandatos. Ele elegeu a presidenta Dilma em 2010. A presidenta Dilma se reelegeu, foi golpeada no meio do seu mandato. Portanto, é um ciclo liderado pelo presidente Lula de 12 anos. E, claro, por mais que a presidenta Dilma tenha, por ele, uma afinidade imensa, é uma liderança do Partido dos Trabalhadores, ela deu ali um caráter dela também ao mandato. É uma mulher mas só porque forte. Ele não podia se reeleger, né? Não, uma mulher forte. Seria ele de novo, Não, né? É uma mulher forte que se construiu como liderança, com capacidade de liderar e, infelizmente, teve o seu mandato legitimamente escolhido pelo povo, golpeado. Eu penso que o presidente Lula ele se torna um líder nas condições históricas que estão dadas. Ele se elege em 2002, inicia um processo de mudança das políticas públicas no Brasil, cria o Bolsa Família, cria o ProUni, cria o Minha Casa Minha Vida, cria um programa de desenvolvimento de infraestrutura que o Brasil não tinha, que era o PAC. Portanto, ele completa ali um ciclo. A presidenta Dilma é golpeada, nós vivenciamos toda a farsa que foi a Lava Jato. O presidente Lula foi preso, cumpriu uma pena injusta, voltou diante de um caos que o Brasil vivenciava, um caos de desorganização das nossas instituições, desorganização das políticas públicas, o Brasil praticamente largado a esmo diante de uma pandemia e o povo brasileiro escolheu a sua volta. Então, foi numa condição histórica, onde ele era alternativa a um governo desastroso, que foi o governo liderado pelo Bolsonaro. Então, eu penso que hoje nós estamos diante de um projeto de reconstrução das políticas públicas, de reorganização das políticas públicas no Brasil, de restabelecimento das nossas relações institucionais, de reorganização da economia, onde reformas importantes foram feitas do ponto de vista da economia, a aprovação do arcabouço, a reforma fiscal tributária e fiscal que nós fizemos, criamos as condições para que o Brasil voltasse a crescer. Então, o que nós estamos dizendo hoje é que o Brasil está no caminho, está muito longe daquilo que nós queremos. E nós precisamos reeleger o presidente Lula para que a gente tenha, primeiro, segurança de um Brasil que seja conduzido com segurança diante da instabilidade política, econômica que nós estamos vivenciando. Nós estamos vendo novamente, o mundo envolto em guerras como nós não víamos desde a Segunda Guerra Mundial. Violência contra países, tarifaços jogados economicamente, penalizando as maiores potências econômicas do planeta, inclusive penalizando o Brasil. E o presidente Lula soube e tem conseguido conduzir o Brasil nesse momento de dificuldade. O que nós estamos dizendo é que o próximo mandato do presidente Lula é nós darmos continuidade a esse processo de reconstrução e deixarmos um legado para as próximas gerações, como eu disse há pouco, com projetos de desenvolvimento tecnológico, nós temos que enfrentar o debate da segurança pública, o debate da educação, o debate do direito à creche, nós reformularmos a indústria brasileira. Então, é isso que nós estamos dizendo. Agora, é evidente que uma liderança para substituir o presidente Lula, e nós temos essa consciência, não é simples, porque ele é hoje o maior líder político do mundo. Não é simples substituir o presidente Lula. Agora, eu penso que se nós tivermos o nosso projeto, que não é o projeto do PT, é o projeto de um campo democrático, de partidos que querem construir uma saída democrática para o Brasil, e se nós estivermos conectados com a sociedade brasileira,
dialogando com a sociedade brasileira, atentos aos desafios, né, colocados para o Brasil nesse momento, eu tenho certeza que outras lideranças aparecerão e nós daremos continuidade a essa construção de um Brasil democrático, porque o risco é o Brasil ter retrocesso, o Brasil vivenciar, né, uma situação que nós vivenciamos de autoritarismo, de desmanche, desorganização, o povo brasileiro entregue à sorte, como foi na pandemia. Ministro, a respeito mesmo do diálogo do governo com o eleitor brasileiro, tem algumas mudanças significativas. Alguns benefícios públicos que antes tinham um efeito garantido, hoje não funcionam tanto. Vou dar um exemplo. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil é uma medida muito significativa, é uma medida que tem um sentido estrutural, até na questão da distribuição de renda. E eu tenho certeza que o Planalto contava com um efeito muito positivo disso. Até agora não se viu grande coisa. Isso significa... Você diz nas pesquisas, né, Mitre? Nas pesquisas de opinião. Estou me referindo às pesquisas, claro. E isso significa não só a questão específica do imposto de renda, mas outros temas também, de benefícios públicos e tal, que fazem parte da cartilha do PT e do governo petista. Como é que o senhor vê isso? Vamos entender essa questão do imposto de renda. Você não esperava uma reação positiva maior mostrada nas pesquisas? E eu só vou complementar, Mitre, porque na reunião ministerial, a última antes de ministros saírem, houve uma fala ali do ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, jogando um pouco numa falha de comunicação. Não sei qual é a sua opinião, uma falha de comunicação do governo para explicar essas coisas. Mitre, Rodolfo, o que eu penso? Claro que quando você isenta o trabalhador que ganha até 5 mil e desonera o trabalhador que ganha até 7.300, evidente que é uma reforma da renda importante no Brasil. Ela é importante. Isso em princípio. Agora, e o efeito disso? Então, ela é importante. E mais, nós começamos a cobrar impostos de quem não paga impostos, né? Nenhum país pode ter 500 bilhões de reais de renúncia fiscal e achar que isso é normal. Evidente que não é normal. Nós temos que olhar quais os setores estão sendo beneficiados, quais os benefícios que estão sendo devolvidos ao povo brasileiro, portanto, você está isentando, que benefícios que esses setores estão devolvendo à sociedade brasileira, né? Então, isso que o governo Lula deu início é uma reforma importante, mas eu penso que nós estamos ainda longe de uma reforma da renda que, de fato, melhore a renda da família brasileira. Com tudo que o presidente Lula fez nesse seu mandato, nós voltamos ao padrão da renda familiar. Olha o que foi feito com o Brasil desde a saída da presidenta Dilma. Nós voltamos com todas as medidas que foram tomadas à renda que as famílias tinham em 2014. Portanto, nós voltamos a 2014. Nós estamos muito longe de um padrão de renda das famílias para que as famílias, de fato, possam sentir, né, uma situação de bem-estar que, né, uma reforma da renda possa provocar. O governo Lula errou ao isentar quem ganha até 5 mil reais? Não. Errou a desonerar quem ganha até 7.300? Evidente que não. Mas nós temos que continuar enfrentando o debate da renda. Mitre, o Brasil, entre as 30 maiores economias do planeta, o Brasil foi o país que mais provocou reforma da renda. Mesmo assim, o Brasil ainda tem o pior índice de concentração da renda entre as maiores economias do mundo. Então, é um desafio, nós estamos no caminho, mas nós temos muito ainda o que caminhar para que a família brasileira sinta essa melhora. Ministro, mas a minha pergunta diz respeito à recepção que essas medidas têm tido porque não provocar, entre o eleitorado. Por mais que sejam importantes, as famílias, e nós estamos vendo isso, e o presidente Lula está preocupado porque ele vai apresentar, pediu estudos, está trabalhando para que a gente possa enfrentar a questão do endividamento das famílias brasileiras. Sim. Isso é grave. Isso é apontado nas pesquisas um ponto sensível. Sensível, né? Nós estamos aí, certamente, se nós pegarmos o que é formal, o que é informal, talvez 100 milhões de brasileiros e brasileiras hoje estejam envolvidos em alguma forma de endividamento. Então, é um drama. Por isso que eu digo, nós estamos no caminho
Né? A reforma da renda iniciada pelo presidente Lula mostra que nós estamos no caminho, mas nós ainda não chegamos aonde nós queremos chegar. Isso é evidente. Mônica. Ministro, até que ponto o desgaste do Supremo Tribunal Federal, com o caso Daniel Vorcado, está afetando a popularidade do presidente Lula? E até que ponto as declarações duras que ele fez, citando o ministro Alexandre de Moraes, tem a ver com esse diagnóstico? Ele chegou a falar que ministro que vai para o Supremo não pode querer ficar milionário. Foram declarações muito fortes, né? Então, qual é o seu diagnóstico? E também, o senhor, como presidente do PT, o que acha do que o senhor tem lido sobre a relação de ministro supremo, especialmente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? O que o senhor acha de tudo que a gente já sabe, contratos milionários com a mulher dele, negócio do ministro Dias Toffoli também com o banco? Duas perguntas em uma. Eu penso, Mônica, que a fala do presidente Lula é a fala de um democrata. Eu penso que nós temos duas formas de enfrentar, e isso é inegável, né? As pesquisas estão aí, o desgaste do Poder Judiciário. Uma forma é aquilo, né, que os representantes da família Bolsonaro têm defendido, que é o enfraquecimento judiciário, né, que é o desgaste judiciário, porque sem o judiciário forte, a democracia não sobrevive. Então, quem propositalmente defende o desgaste do Poder Judiciário está defendendo que o judiciário fraco propicie o crescimento de um modelo que seja autoritário. Evidente que não é isso que nós queremos. Mas também é inegável que o Poder Judiciário, como, na minha avaliação, também o modelo político eleitoral brasileiro precisa passar por reformas. Isso é inegável. O modelo político eleitoral brasileiro ele é insustentável. Nós estamos falando aqui, em off, antes de começar o programa, do que nós vivenciamos no último período com essa questão de janela eleitoral, de janela partidária, de troca de partidos. Né? É só a demonstração de que ou nós fazemos uma reforma política eleitoral no Brasil séria, né, recuperando a credibilidade da política, né, do Congresso Nacional, ou nós, evidentemente, estaremos enfraquecendo a democracia. Não tem democracia forte com Congresso fraco, né, com partidos fracos, partidos desacreditados, congressos desacreditados. Então, essa é uma reforma. A outra reforma é a reforma do Poder Judiciário. O senhor é a favor de um código de conduta, por exemplo? Não, eu sou a favor que a gente faça uma reforma do Poder Judiciário. Eu acho que é mais amplo que o debate de um código de conduta. Você pode ter um código de conduta dentro de um projeto de reforma do Judiciário. Mas nós temos que enfrentar o desafio de uma reforma do Judiciário para que a gente aproxime o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, da sociedade civil. A sociedade civil tem que ter maior proximidade com o Poder Judiciário. Essa é uma reforma que fortalece a democracia. Né? Um Poder Judiciário mais próximo, mais integrado com a sociedade civil, evidente que isso fortalece a democracia. Eu sou contra os ataques que enfraquecem o Judiciário, porque isso vai propiciar que o pensamento autoritário, o modelo autoritário tome conta. Não, eu sou a favor, como o presidente Lula tem se manifestado, que a gente faça reformas no Poder Judiciário, aproximando o Poder Judiciário da sociedade civil. Como eu disse, não é possível que a gente não tenha sensibilidade para a necessidade de uma reforma política eleitoral no Brasil. Nós não podemos ter um Congresso Nacional, um sistema político, executando 52 bilhões do orçamento. Isso é um esvaziamento das atribuições do Poder Executivo. Com as emendas, né? Não, é claro, está executando, você está tirando do presidencialismo as suas atribuições. Então, nós temos que fazer uma reforma. Que modelo político que nós queremos? Né? E nós vamos ter o Congresso executando orçamento sem nenhuma responsabilidade? Sem responsabilidade para onde o dinheiro vai, de forma que o dinheiro é gasto? Que modelo vocês vão propor? Não, nós não temos consenso no PT. Eu defendo que nós deveríamos instituir o voto em lista, porque quando você institui o voto em lista, para quem está nos assistindo possa entender, quem não entende, evidente, né? Você estabelece o debate
partidário. Então você vota em um partido porque esse partido defende isso para a sociedade. Você vota no partido B porque ele defende isso para a sociedade. Você vota no partido C porque ele defende isso para a sociedade. E os parlamentares, eles compõem o Congresso de acordo com, no caso a Câmara dos Deputados, de acordo com a representatividade de cada partido. Sim, porque aí o debate fica programático. Porque senão, Mitre, a cada eleição nós vamos ter influências, né, influenciadores digitais eleitos, que o que eles pensam de educação, de saúde, de economia? Nada. É só porque eles engajam nas redes, eles vão se tornar parlamentares. Isso é a falência da democracia. Ou seja, nós temos que levar para o Congresso parlamentares que defendam propostas. O que nós queremos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para o desenvolvimento tecnológico, para a economia, que modelo de desenvolvimento nós defendemos para o Brasil. Esse é o debate qualificado que tem que estar dentro do Congresso Nacional. Agora, esse debate já podia estar acontecendo há muito tempo e com a participação do PT, porque tem vários projetos lá no Congresso propondo esse sistema, que o senhor defendeu aqui agora, inclusive a lista conjugada com voto distrital, né? O sistema misto. Não, e eu me posicionei, eu tenho me posicionado, e a gente não consegue maioria no Congresso para votar. Não agora, a sociedade, ela tem que acompanhar o que acontece no Congresso, ela tem que se posicionar, as instituições precisam se posicionar, os veículos de comunicação precisam se posicionar, para que a gente possa efetivamente fazer as reformas que o Brasil precisa. Que esse modelo que está aí, ele não serve à sociedade brasileira, ele não dá conta. Eu vou te dizer uma coisa, Mitre, olha a agenda, com todo respeito, eu não estou criticando não, eu acho que o Congresso ele é o reflexo da sociedade. O que está sendo priorizado na agenda do Congresso? Nós temos que priorizar segurança pública, né? Nós não conseguimos, né? A PEC da segurança virou uma coxa de retalhos e até hoje a gente não conseguiu tirar ela do Congresso Nacional. Nós não debatemos o financiamento do SUS, porque a gente possa enfrentar as filas da saúde pública. Nós não debatemos educação, nós estamos diante de um desafio, nós precisamos universalizar a educação integral. Nenhum país se desenvolveu no mundo sem que universalizasse a educação integral. Nós enfrentamos o desafio da primeira infância. Hoje eu falo que a maior reforma que pode existir na renda da mãe trabalhadora, Mitre, é ela ter o direito à vaga de uma creche, que hoje boa parte das mulheres, Mônica, pagam R$200, R$300, R$400 para a vizinha cuidar do filho, para um parente, né, alguém que monta uma creche, né, comunitária dentro de uma comunidade. Então, a maior reforma da renda da mãe trabalhadora, Rodolfo, seria a gente universalizar o direito à creche. Agora, a gente não consegue instituir uma pauta como essa no Congresso Nacional. O que nós vamos fazer com as terras raras? Nós não vamos debater o futuro do Brasil com a regulamentação das terras raras, ou nós vamos fazer, como a família Bolsonaro está defendendo, entregar as terras raras para os Estados Unidos? Não, essa é uma fonte de riqueza, de futuro para as futuras gerações do Brasil. E nós não vamos debater qual é a agenda de consenso do Congresso hoje. Não, porque o Congresso muitas vezes ele é consumido por debates que estão distantes dos debates de interesse da sociedade brasileira. Só voltar na pergunta da Mônica, eu acho muito importante. Se vocês puderem colocar algumas pesquisas aí, a gente tem a última que saiu da Atlas Intel. Aliás, muitos não esperavam isso. As últimas pesquisas demonstraram ali um crescimento, mas também o esvaziamento do Lula. Em algumas em segundo turno, por exemplo, não em primeiro turno, mas quando a gente olha para segundo turno, algumas pesquisas mostram basicamente um empate, mas algumas com o Flávio um pouco à frente, como essa que saiu da Atlas Bloomberg, de segundo turno. E muito se atribui, segundo os cientistas políticos, à pergunta da Mônica agora há pouco. A ligação que no imaginário dos brasileiros tem desse escândalo todo do Master, Vorkara, etc., a ligação que o Lula tem com o Supremo, com a imagem do Supremo, ou seja, o desgaste do Supremo estaria na rebarba atingindo o presidente Lula. Qual é a sua avaliação sobre esse momento? Como que vocês estão trabalhando para reverter? E pelo que eu vi, também tem uma estratégia de tentar também expor mais Flávio Bolsonaro e desgastá-lo em termos de imagem. Queria que o senhor só falasse isso, que foi a pergunta da Mônica, que eu acho importante. Rodolfo, eu só acrescentaria uma coisa, complementando a pergunta da Mônica. O Lula disse que deu um conselho para o Alexandre de Moraes. Não permita que esse caso do Banco Master fira a sua biografia. O que ele quis dizer com isso? Se afaste do caso, né? Recuse, se declare suspeito. A frase dele foi essa. Eu queria saber o que você entende por isso. É inegável, por mais que nós estejamos vivenciando um momento de polarização no Brasil, e é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, né? A sociedade
ela está extremamente polarizada. É como se nós estivéssemos, eu uso essa metáfora sempre, dentro de um campo de futebol onde metade do estádio é ocupado por uma torcida, outra metade é ocupada por outra torcida, e a gente fica disputando quem grita mais alto. E onde se grita não se conversa, não se dialoga, não se tem racionalidade, não se faz reflexão, que é o exemplo que eu estava usando aqui. Eu não estou fugindo da pergunta, não, eu vou entrar nas duas. É que é o exemplo que eu estava usando. Ou seja, enquanto a gente fica polarizado para ver quem grita mais, a gente não discute uma saída para a segurança pública, uma saída para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, o que nós vamos fazer com o nosso modelo industrial, ou seja, que Brasil nós vamos deixar para as futuras gerações. A gente não discute isso. Isso seria discutir o Brasil, não, a gente fica gritando. Quem é que grita mais alto, né? Quem é que consegue fazer a sua voz prevalecer diante desse ambiente que nós estamos vivenciando. O que nós estamos, portanto, diante de um desafio, e aí eu já respondo a sua pergunta, Rodolfo, é que nessa polarização, claro que muitas vezes o ministro Alexandre de Moraes ele é duramente atacado, mas é inegável, a história já registrou e vai registrar a importância do ministro Alexandre de Moraes diante da tentativa do golpe de 8 de janeiro. Se o ministro não tivesse ali um senso democrático, um senso, inclusive, de entender o seu papel no processo civilizatório, evidente que nós não teríamos saído daquele processo com a democracia fortalecida. Agora, o que o presidente Lula quis dizer é exatamente isso. Um ministro que escreveu uma página tão bonita na história democrática brasileira tem que se afastar de qualquer coisa que macule essa imagem que ele construiu. E ele tem, evidentemente, que responder fazendo com que essa imagem que ele construiu seja mantida. Em relação a esse ambiente que nós estamos vivenciando, o que eu penso é que nós estamos diante de desafios importantes para o Brasil. Essa denúncia envolvendo o Banco Master, denúncias envolvendo fraudes do INSS, denúncias envolvendo venda de emendas por parlamentares, isso cria um ambiente de corrupção no país que precisa ser enfrentado. E é bom a gente lembrar... Em que medida o senhor acha que isso atinge então, é isso que eu vou dizer. Candidatura do Lula? É isso que eu vou dizer. E desde que o presidente Lula assumiu primeiro, ele tem se posicionado contra esse modelo de execução orçamentária, onde os parlamentares têm a sua autonomia para executar a emenda sem ter a responsabilidade do destino da emenda, sem se responsabilizar de que forma que esse dinheiro está sendo gasto na ponta. Então, o presidente Lula tem se posicionado contra isso. O presidente Lula foi quem pediu para apurar todas as denúncias do INSS. Foi o presidente Lula que pediu para que o Banco Central apurasse as denúncias contra o Banco Master. Mesmo assim, aos olhos da sociedade, se tem denúncia de corrupção, é o estabelecimento que tem que pagar o preço. E no caso do INSS, tem ainda uma apuração em cima do Lulinha, filho do presidente. Do Fábio, que até agora tudo que foi apurado, nada o vincula a nenhuma denúncia, que é importante que se diga. Não tem nada que foi apurado, quebrar o sigilo, oferecer o sigilo dele para a CPI e nada que está lá na conta bancária ou nas contas bancárias dele vincula ele a qualquer desvio de recursos do INSS. Mas é evidente, é o filho do presidente, ele acaba pagando o preço por isso. Mas essas denúncias, aos olhos da sociedade, se tem denúncia, a responsabilidade é do governo. Quem é o governo de plantão? É o presidente Lula. Por mais que seja ele, o presidente que tenha mandado apurar, que tenha mandado tomar providências, ele acaba, aos olhos da sociedade, pagando o preço desse desgaste. O que eu penso? Mas nós não podemos chegar à conclusão que toda a sociedade emburreceu, que a sociedade não raciocina mais, que a sociedade não se move mais pela racionalidade. Por isso que eu digo que pesquisa é fotografia do momento. Não significa que nós vamos chegar no mês de junho, julho, com esse cenário eleitoral que está aí. Por quê? Os fatos vão sendo decantados, a sociedade começa a enxergar exatamente o que está acontecendo, a sociedade começa a ter acesso às informações, a sociedade começa a entender, de fato, quem tem responsabilidade nas denúncias de corrupção e quem não tem. E o governo do presidente Lula é o governo mais exitoso
desde a redemocratização do Brasil, inclusive com o maior número de entregas que o Lula 1 e Lula 2. Eu tenho certeza absoluta que quem está lá em Roraima vai começar a enxergar as obras e os programas do governo do presidente Lula. Quem está no Rio Grande do Sul vai começar a enxergar o papel que o presidente Lula teve na reconstrução do Rio Grande do Sul, na reconstrução das áreas atingidas em Minas Gerais, o que o presidente Lula está fazendo em Pernambuco, o que o presidente Lula está fazendo no Mato Grosso do Sul. O agronegócio nunca teve tanta linha de crédito, tanto apoio. Portanto, os estados da região do agronegócio também vai começar a entender o que o presidente Lula tem feito. Então, eu acredito muito na racionalidade, eu acredito muito na capacidade da sociedade de interpretar o que está acontecendo e interpretar o que o presidente Lula tem feito pelo Brasil. Mas, ministro, o senhor está certíssimo quando diz que a pesquisa é um retrato do momento, é claro, mas é um retrato que precisa ser analisado. Exatamente. No retrato atual, a situação do presidente Lula no Nordeste está muito aquém do que sempre foi. Então, tem uma perda lá, uma perda significativa e que vem sendo confirmada a cada pesquisa. Como é que o Planalto e o comando da campanha, que o senhor já está no comando da campanha, como é que vocês avaliam isso? Como é que foi essa perda? É uma corrosão do carisma do presidente, fadiga da personalidade? Como é que o senhor vê isso? Eu não acho isso, Mitri. Se nós pegarmos em dezembro, a popularidade do presidente Lula estava em franca recuperação. O que aconteceu de dezembro para cá? Na fase do tarifaço, o presidente recuperou bem. A avalanche de denúncias de corrupção que o país tem vivenciado. E repito, por mais que o presidente Lula seja o presidente que está pedindo para apurar todas as denúncias, o ambiente no país, se tem corrupção, né, é o governo que é responsável. É assim que a sociedade... Porque muitas vezes a gente pensa que o trabalhador, quem levanta às 5 horas da manhã, pega transporte, luta com a vida, tem que deixar filho na escola, tem que pegar filho na escola, a gente pensa que a sociedade está vivenciando a política como nós vivenciamos. É evidente que não. A sociedade, hoje, ela se informa, ela rodando o dedo no celular, lendo o que é manchete, que não é manchete, o que o influenciador fala, o que o outro influenciador fala. E é evidente que esse ambiente de corrupção atinge o governo, né, quem está no governo, que é o que a gente fala do establishment, atinge aqueles que estão no comando do Estado. Né? E claro que, nesse momento, o presidente Lula paga um preço por esse desgaste que a política vive. Né? Mas é o que eu estou dizendo, nós temos que comunicar, nós temos que falar, nós temos que fazer com que a verdade prevaleça. Quem está apurando... Quem que pediu para apurar as denúncias de corrupção? O presidente Lula. Quem está sendo incisivo em relação ao Banco Master? Tem que se apurar e os culpados têm que pagar. O presidente Lula. Quem que está pedindo para apurar a responsabilidade dos desvios no INSS? O presidente Lula. Quem que está pedindo para mudar o modelo de execução das emendas se nós estamos tendo uma avalanche de denúncias contra parlamentares vendendo emendas? É o presidente Lula que tem pedido. Então, a verdade tem que prevalecer e, mais que isso, as entregas do governo do presidente Lula, elas vão prevalecer, porque elas estão mudando a vida do povo brasileiro. Estamos longe, a renda da família está longe do que nós queremos, mas melhorou comparado ao que era antes do presidente Lula assumir. A economia está crescendo de forma sustentável, está longe do que nós queremos, mas está muito mais sólida do que estava antes do presidente Lula. O desemprego está despencando, está muito longe do que nós queremos, mas está bem melhor comparado ao governo anterior. Mas esses dados positivos parece que não chegam mas vão chegar. A posição do eleitorado diante da pergunta. É o que eu estou dizendo, Dmitry. Nós temos que continuar comunicando, insistindo e mostrando ao povo brasileiro o que está acontecendo e que o governo do presidente Lula é um governo de reconstrução. Nós estamos refazendo o caminho, chegamos ao ideal não, mas nós refizemos o caminho e temos tudo para entregar ao povo brasileiro muito mais do que nós entregamos até agora. Eu tenho que fazer uma pequena pausa aqui, a gente vai para o intervalo e volta com a pergunta da Mônica Bergamo no próximo bloco. Até já. Vamos lá. Nós estamos de volta com o Canal Livre, hoje direto da sala digital da Band, e a gente está recebendo o presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva. Mônica.
Ministro, o senhor falou aqui que o presidente Lula mandou apurar as responsabilidades. E nessa entrevista que ele deu ao ICL essa semana, ele fala: o ovo da serpente do Banco Master foi plantado na gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central. E aí o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que é indicado pelo Lula e próximo ao presidente Lula, e que informa o presidente Lula sobre tudo o que acontece nesse escândalo, diz que não há nada contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Quem está certo? Olha, contra fatos não há argumento. O Banco Master nasce e cresce no governo Bolsonaro. Isso é inegável. Ninguém pode negar isso. E todas as autorizações que foram dadas ao Banco Master foram dadas pelo Banco Central, presidido pelo Roberto Campos. Eu não sou Polícia Federal, eu não sou Ministério Público. Agora, a Polícia Federal está investigando. O Ministério Público está investigando. Eu não sei por que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fez essa afirmação. Agora, eu penso que é um processo que está em investigação. A Polícia Federal investigando, o Ministério Público investigando. Nós temos, até onde eu sei, a imprensa está divulgando delações em andamento. Então, eu não sei porque o Gabriel Galípolo fez essa afirmação. O que eu sei é que tem um fato. O Banco Central nasce, cresce... O Master. Desculpa. Muito obrigado, Mônica. O Banco Central autoriza o funcionamento do Banco Master. O Banco Master nasce, cresce e se envolve em todas essas denúncias, né, durante o governo Bolsonaro na gestão do Roberto Campos. Isso é um fato. Deixa eu puxar um outro assunto aqui. A gente está vendo a dívida PIB do Brasil crescer, né, juros estão aí a quase 15%. Com a guerra na escalada que está no mundo, já não se sabe se vai realmente descer, né, esse nossos juros aí, se ele vai descer até o final do ano para realmente terminar o ano em 12, mas a nossa dívida PIB crescendo, a gente tem um problema fiscal muito grande. Independente, né, o senhor está desenhando um projeto para o PT continuar à frente do país. Esse projeto, esse desenho, ele inclui reforma, por exemplo, administrativa, ele inclui, como está se discutindo, uma nova reforma da Previdência, ele inclui dentro do PT essa discussão de realmente reformar o Estado, porque a gente não viu isso em termos de, o senhor falou de reforma tributária, mas a gente não viu isso nessas outras frentes como a administrativa nesse mandato atual do presidente Lula. A sua pergunta é muito boa, Rodolfo. Primeiro, nós estamos vendo o endividamento público crescendo no mundo, não é no Brasil. No Brasil, inclusive, ele está muito mais sob controle do que nos principais países do mundo. Por quê? Nós temos que voltar a 2008. Nós estamos vivendo uma crise longa da economia mundial, que nós não saímos dela, né? Inclusive uma crise onde boa parte da sua explicação técnica está numa crise de superprodução, ou seja, o modelo produtivo de alta tecnologia que nós adotamos na virada do século XX para o século XXI aumentou nossa capacidade de produção e a nossa massa de consumo diminuiu, que é um debate que tem que se fazer em relação à jornada 6x1. Todo mundo, o fim da jornada 6x1 é um direito do trabalhador, é um direito da trabalhadora, é um direito a ter tempo de lazer, tempo de estudo, tempo da família, mas mesmo aqueles que criticam, precisavam olhar com mais cautela, porque se nós não aumentarmos a base de consumo da sociedade, nós não vamos tirar o mundo dessa crise econômica que nós estamos vivenciando. Portanto, o ideal é que a gente aumente. Há duas formas de você fazer distribuição de renda, portanto, você aumentar a base de consumo. Primeira, né, por transferência de renda, programas sociais. Segunda, por salário. Se você não tiver aumento de vagas de trabalho, com uma remuneração adequada para que a gente volte a ter uma capacidade de consumo no mundo, nós não vamos tirar o mundo dessa crise econômica. E essa crise econômica, agravada com a pandemia, fez com que o endividamento das principais economias do mundo aumentasse. Inclusive, né, o Keynes, que tinha sido deixado de lado, ou seja, diante de uma crise econômica, né, a concepção do Keynes, que é um economista conservador americano, dizia que é o Estado que tem que investir para tirar a economia da crise. Né? O que nós estamos vendo é o modelo keynesiano voltando ao mundo para ver se a gente tira o mundo dessa crise econômica, que ela é uma crise longa, né? E que tem empobrecido o mundo, tem impedido que o PIB mundial, tirando as raras exceções, e a exceção só explica a regra, né? Tirando países como Índia, como China, que tem um crescimento hoje sustentável acima da média mundial,
todos os demais países com crescimento pífio da sua economia. E o Brasil vive um ciclo de crescimento sustentável, longe do que nós queremos, mas é um crescimento sustentável. Mas vai precisar de reforma. Não, é que eu ia dizer para você, só estou justificando a questão do que você enfoca o endividamento. Evidente que você melhorar a qualidade do gasto público é um desafio cotidiano. Eu fui prefeito 4 vezes e a cada mandato que eu tomava posse, eu olhava como que eu podia gastar melhor o dinheiro público. Se nós podemos qualificar o gasto, se nós podemos olhar aquilo que nós estamos gastando e podemos gastar melhor, por que nós temos que ser contra? Não, acho que se você sobra mais dinheiro para você atender mais as demandas da sociedade, para você melhorar a qualidade do seu serviço, a gente não tem que ter dogma em relação a isso. Gastar bem o dinheiro público, eu acho que tem que ser um objetivo de todos nós. Ministro, não há dúvida, você tem toda a razão. Qualificar o gasto é um grande projeto que devia estar em execução sempre. Mas a questão aqui é outra colocada inicialmente. O juro está lá em cima e a relação entre o juro alto e a situação fiscal é uma relação que se faz 24 horas por dia. Você tem razão, Mitri. O desafio, nós precisamos caminhar para a queda da taxa de juros. Não é possível que a gente tenha 10 pontos percentuais de taxa de juros líquida no país. Isso não existe. É evidente que nós temos que caminhar. Nós estamos diante de uma instabilidade internacional, de uma guerra absurda, uma guerra sem sentido, uma guerra que nós não temos absolutamente nada contra ela, e o presidente Lula tem se posicionado todos os dias contra essa guerra, porque é uma guerra de concepção autoritária, né? Eu digo que, inclusive, eu não estou aqui fazendo acusação do ponto de vista teórico, né, de inspiração fascista, né? Porque é uma guerra de controle de riqueza e ocupação de território, coisa que nós não víamos desde a pré-Segunda Guerra Mundial. Então é grave o que nós estamos vivendo no mundo. Uma guerra, portanto, que... E com algumas mentiras também justificando ataque. Tá? Claro, né, uma avalanche de mentiras, né, onde a gente só... No final, nós estamos vendo que o objetivo é controlar riquezas e ocupar territórios de outras nações. Agora, essa guerra, quem vai pagar o preço? Quem paga o preço, na maior parte das vezes, é o trabalhador e a trabalhadora, são setores mais empobrecidos, porque o governo está tomando todas as medidas para segurar o preço do óleo diesel, para que isso não tenha impacto na logística. Impacto na logística significa impacto no preço dos alimentos, né? Tentando segurar, portanto, o impacto de uma guerra que não tem o menor sentido e ela é um absurdo. Então, nós temos aí um fato novo que é a guerra, mas é evidente que nós temos que caminhar para a redução das taxas de juros, porque é inaceitável, né? E ela cria uma dificuldade não só porque ela aumenta o endividamento do país, mas porque ela aumenta o endividamento das empresas, ela aumenta o endividamento das famílias, né? Ela tem um impacto absurdo em quem não tem capital de giro. Então, nós temos que caminhar para a redução da taxa de juros. Ministro, ficou um pouco perdido ali na pergunta do Rodolfo, mas a reforma da Previdência. Se o Lula for reeleito, virá uma nova reforma da Previdência, ou esse é um tema que vocês acham que não é necessário novamente colocar regras que... Não, primeiro, a gente tem que avaliar, Mônica, qual foi o saldo da última reforma da Previdência que nós tivemos. E entender onde é que aquela reforma alcançou o objetivo, por que não alcançou o objetivo. Né? E nós olharmos também com muita cautela a questão da informalidade que cresce. Né? A informalidade, muitas vezes a gente fica falando do gasto da Previdência, a questão é que a informalidade, ela vai gerar um déficit a médio e longo prazo gravíssimo na Previdência, porque quem não recolhe, daqui a pouco vai ter que ser acolhido pelo BPC, porque não recolheu e não consegue mais trabalhar, sofreu um acidente e não consegue mais trabalhar. Então, nós temos que olhar o impacto da última reforma que foi feita, onde que os objetivos foram alcançados, nós temos que olhar o aumento da informalidade do trabalho, nós temos que olhar a pejotização, o que dessa pejotização está virando previdência privada e o que vai cair sobre a previdência pública. Eu acho que nós temos que fazer uma auditoria efetiva, séria, do sistema previdenciário brasileiro, inclusive projetando essa mudança que está acontecendo no mundo do trabalho. O ministro, como é que está a formação
E aí a gente pode já começar a entrar um pouco na questão dos estados. Como é que está a formação dessa aliança nacional em torno do presidente Lula, da candidatura do PT? Quais partidos estão dentro e quais vão entrar? Por exemplo, a negociação existe com republicanos para que possa participar disso? E aí depois a gente pode entrar como é que está essa aliança nos estados e até falar um pouco do Rio Grande do Sul, onde foi um bafafá essa semana lá, mas a gente na sequência toca no assunto. Olha, nós estamos trabalhando para que a gente construa uma aliança nacional de sustentação ao presidente Lula, né, que seja semelhante ao que nós vivenciamos em 22, que foi uma boa aliança construída diante daquele processo que nós estávamos vivenciando. Mas o que eu penso, Rodolfo, que será a dinâmica? Os partidos têm autonomia nos seus estados. Então, por exemplo, o MDB não estará conosco numa aliança nacional. O PSD não estará conosco numa aliança nacional. Talvez o Republicanos, não esteja conosco numa aliança nacional. Mas o MDB estará conosco em diversos estados, o PSD estará conosco em diversos estados, o Republicanos também estará na nossa política de alianças em diversos estados. Quer dizer, uma coisa é o formalismo das cúpulas, outra coisa é a realidade partidária dos estados, por esse modelo partidário que nós temos hoje. Então, nós vamos trabalhar para ampliar a política de aliança do presidente Lula, mas onde nós não conseguimos ampliar na política nacional, nós vamos ampliar nas alianças nos estados. Ministro, uma questão que vai ser fundamental nessa campanha, evidentemente, é a questão da segurança. A direita tem um discurso de repressão ao crime eficiente, funciona, e eles repetem isso e vão crescendo muito em função disso. E vai ser um grande discurso do Caiado, por exemplo, não tem nenhuma dúvida, do PSD. Não tem nenhuma dúvida. A direita já resolveu o seu problema retórico com a segurança. A esquerda não consegue chegar lá onde tem que atender o público. Os princípios são bons, não há nenhuma dúvida, mas é preciso que funcione. Como é que está isso? O senhor está coordenando essa campanha. É evidente que esse é um item fundamental da campanha do Lula. O que ele vai apresentar de novo? Estou usando agora a expressão dele. Tenho que apresentar alguma coisa nova. Na área de segurança, tem mesmo. Então, o que seria? Dmitry, esse é um tema central, não só no processo eleitoral de 26, mas é um tema central para a sociedade brasileira, né? E eu digo que nós não temos que ter preconceito em debater segurança pública. Claro. A segurança pública é um direito do trabalhador e da trabalhadora. A segurança pública é um direito do cidadão, né? Quem sai de casa tem que ter o direito de sair de casa e voltar com vida. Se as pessoas muitas vezes se juntam, né, nas famílias para comprar um equipamento melhor, um eletrodoméstico melhor, né, para comprar um veículo melhor, tem o direito de ter esse veículo, de ter um celular. Muitas vezes a menina e o menino têm acesso ao primeiro emprego, vai lá, financia em dezenas de vezes um celular um pouco melhor. Tem o direito àquele celular. Então a segurança pública é um direito do trabalhador, da trabalhadora, um direito do cidadão, né, de qualquer brasileiro e brasileira. Então nós temos que debater, se é um direito, nós temos que debater, né? Por mais que do ponto de vista legal a segurança pública não seja uma atribuição do presidente da República, né? Porque pela nossa Constituição a segurança pública é uma atribuição dos estados. Primeiro, como ex-prefeito, eu te digo que essa regra constitucional já foi rasgada. Foi faz tempo. Porque nós vivenciamos, né, nas últimas décadas, uma reforma no modelo de segurança brasileiro com a municipalização da segurança pública. Uhum. Se você pegar, eu falo aqui sem nenhum dado, mas eu falo por experiência, na imensa maioria dos estados, o efetivo policial diminuiu. Por que diminuiu? Porque as guardas municipais têm suprido essa deficiência da Polícia Militar, de não reposição do efetivo da Polícia Militar. Então, existe uma municipalização da segurança pública, só que se municipalizou sem repassar recursos para que os municípios possam arcar com a segurança pública. Do tempo que a Polícia Municipal cuidava só dos próprios. Não, você tinha uma guarda municipal que cuidava dos próprios. Hoje a guarda municipal está na rua,
em muitas cidades... O Rio foi o último a aprovar a Força Municipal Armada. Ela está armada. E aí, para custear, como bem disse o presidente do PT, Edinho Silva, aprovou na Câmara dos Vereadores um aumento da contribuição de iluminação pública. Através da COSIP, eles estão arrumando dinheiro para bancar a Força Municipal. Então, e vários outros municípios usam o dinheiro do trânsito, porque você não tem um repasse do Estado e tampouco da União para o custeio. Então, desse serviço. Por que eu estou dizendo isso? Então, aquela atribuição que segurança pública era um papel dos estados, hoje, né, das unidades. Os 3 entes federados têm que responder por isso. Então, nós temos que debater, inclusive, talvez fazer uma reforma, né, para que a gente cria, que é um pouco a PEC que o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional, é o início dessa reforma. A reforma, na minha avaliação, ela não está ali ainda, mas é o início. Mas a ideia fundamental está lá. Está lá. Que é a coordenação nacional de forças distribuídas pelo país. Mas o que nós vimos na operação do governo federal, o Carbono Oculto, né? Que foi uma operação do governo federal. Foi integrada. Que ela tem que ser integrada, porque o governo federal organizou a operação, a Polícia de São Paulo participou e foi uma operação exitosa, porque ela foi estrangular o financiamento do crime, né? Foi rastrear onde é que está o dinheiro do crime, onde é que o crime guarda o seu dinheiro. E foi no sistema financeiro achar, né, os instrumentos que o crime organizado utiliza para financiar a criminalidade no cotidiano. Então, a segurança pública precisa ser debatida. Ela é uma responsabilidade, sim, do Estado brasileiro, né? Nós precisamos aprovar essa PEC da segurança que está lá no Senado, é muito importante que se aprove, para que a gente comece a ter uma legislação, para que a gente reformule o modelo de segurança pública no Brasil, crie um sistema unificado de segurança pública, para que a União, inclusive, possa agir mais, o governo federal possa agir mais dentro desse sistema integrado que envolva município, que envolva os estados e que envolva a União, inclusive pensando um fundo de financiamento, pensando outras atribuições que a União possa ter para que possa combater o crime. Aí tem um desafio político bravo, que é como garantir uma coordenação nacional sem ferir a autonomia dos estados. Alguns estados reagem muito mal a isso. Mas, Mitre, aí é que está o problema. Mitre, nós fizemos isso com a saúde. Nós criamos um sistema único de saúde e funciona bem. Nós criamos um sistema único de educação e funciona bem. Nós criamos um sistema único de assistência social e funciona bem. Está funcionando, então é porque se politiza onde não se deve politizar. Não se deve fazer disputa partidária quando você está tratando de um problema de interesse da sociedade. Vamos criar um sistema único de segurança pública no Brasil, dizendo qual é o papel da União, qual é o papel dos estados e qual é o papel dos municípios, e melhorando o sistema de segurança pública de tal forma que o cidadão se sinta mais seguro, que o cidadão se sinta mais protegido, que a gente possa estrangular o financiamento do crime organizado, impedindo que o crime corrompa autoridades, que o crime corrompa policiais e que o crime coopte jovens e adolescentes. Né? Nós temos que ter controle dos territórios para que as pessoas possam andar, possam se locomover, que os adolescentes possam sair de casa, que os estudantes possam estudar e que as famílias se sintam seguras. E não é politizando, não é partidarizando esse tema que nós vamos alcançar os nossos objetivos. É entendendo que acima dos interesses e das disputas partidárias, que me desculpe aqui o termo, que se a gente for depurar, elas são totalmente imbecis, porque não leva a nada. Acima disso tem que estar o interesse do cidadão, do povo brasileiro. Ministro, nesse debate sobre segurança pública, um debate que sempre pressionou muito o PT, agora mais que antes, né? Qual que é a linha vermelha para o PT? Quer dizer, o PT não corre também o risco de abrir mão de alguns princípios que sempre o acompanharam, como defesa de direitos humanos mesmo. O Lula, quando houve a questão do projeto do direito dos presos de visitarem suas famílias em feriados, até o Aécio Neves, que é a oposição, falou: eu fui governador, isso vai explodir os presídios, né? Você limitar demais o direito de saída dos presos. O Lula quase que sanciona, né? Foi preciso o Lewandowski ir lá e falar: isso é sua biografia, você não pode sancionar isso. A polícia militar da Bahia, que está sob o comando do PT há muitos anos, é a que mais mata, sendo que o PT, historicamente, sempre criticou a letalidade policial, né?
O PT não corre um pouco de risco também? Qual é o limite desse... Quer dizer, o que é... Como é que o PT vai combinar a necessidade de responder a essa demanda por mais segurança pública sem fazer a mesma coisa que outros sempre fizeram? Por exemplo, na Bahia, a polícia militar matando, enfim. Você me permite usar aqui um exemplo, é porque eu quero usar o exemplo, porque eu não vejo o outro. Eu fui prefeito, sou um prefeito do partido, fui um prefeito do Partido dos Trabalhadores, sou presidente do PT. A minha cidade foi a segunda cidade mais segura do Brasil. A minha guarda desarmada. Mas eu tinha um gabinete de segurança que se reunia periodicamente no meu gabinete, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Científica, com a Polícia Federal e com a Guarda Municipal para a gente discutir o sistema de segurança no município. Eu tinha 3.000 câmeras na cidade fazendo fiscalização. Então, o importante é que a sociedade se sinta segura, é que a família se sinta segura, né? Que a mãe sinta a segurança do seu filho, da sua filha sair de casa, estudar e trabalhar, ir para o lazer e voltar. As pessoas precisam se sentir seguras, né? Isso significa o quê? Que você precisa ter polícia para reprimir quando a repressão é necessária. Ninguém está dizendo que a repressão não é necessária. Então, você tem que ter a polícia preparada para reprimir quando é necessário. Mas você também, você tem que ter instrumentos para você usar a inteligência. Hoje você tem câmeras, por exemplo, Mônica, se passar uma placa de carro e ela captar, né, ela capturar aquela placa, né, por exemplo, nas entradas das cidades, em questão de minuto, vai dizer se aquele carro está envolvido em alguma ocorrência, né, se aquele carro é produto de furto, né, se quem é que está dirigindo ele. Biometria facial hoje, facial, né? Que você rastreia em questão de segundos. Então você tem que usar a tecnologia. Como que a Carbono Oculto conseguiu chegar no dinheiro do crime organizado? Com inteligência, usando inteligência. Então você precisa de polícia preparada, bem remunerada, porque hoje, muitas vezes, o policial sai para a rua para trabalhar, se ele for ferido trabalhando, a família dele passa fome. Porque o salário dele tem mais penduricalhos, que a hora que ele se aposenta, ele perde tudo. Então, como é que esse policial vai para a rua trabalhar sabendo que se ele for ferido, se ele for a óbito, a família dele vai passar fome? Então, a polícia tem que ser bem remunerada. Tem que ter um seguro adequado também. Claro, você tem que valorizar o policial, e o policial tem que ser valorizado, tem que ter salários bons, inclusive para ele não ser objeto de cooptação pelo crime. Então, você tem que ter polícia preparada, bem remunerada, polícia bem treinada, equipada, estruturada. Você tem que ter também o sistema de inteligência. E você tem que ter ocupação dos territórios. Se você não ocupar os territórios, a família não se sente segura. E vou dizer aqui uma experiência que eu vivenciei, que às vezes eu acho que essa polarização, às vezes emburrece a gente, né? Emburrece, as pessoas se tornam burras do ponto de vista de não raciocinar em cima do real. Eu criei um programa de reinserção social de apenado. Quem cumpriu pena, eu oferecia trabalho para que essas pessoas, que muitas vezes são vítimas de preconceito quando elas cumprem pena, pudessem voltar ao trabalho e sustentar suas famílias. Sabe qual era o meu índice de reincidência nesse programa? 4%. Índice de reincidência superior à Europa. Porque quando alguém cumpre pena, olha, cometeu um erro, cumpriu a pena pelo erro que foi cometido, tem que ter o direito de ter reinserção social. Então, você não ter programa de reinserção social, isso é pouca inteligência. Porque se você não tiver, aquele que cumpriu pena, se ele não for ser reinserido na sociedade, ele vai ser cooptado pelo crime novamente. Então, você tem uma política de segurança pública, você tem que ter inteligência, você tem que ocupar territórios, você precisa ter polícia preparada sim, e você tem que ter programa de reinserção social sim. Então, por isso que eu era contra o presidente Lula sancionar aquela lei. Porque, para mim, ela é pouco inteligente,
porque ela não permite a reinserção social. Portanto, aquele que cumpriu pena vai voltar para a criminalidade porque ele vai ser cooptado pelo crime. Desculpa, porque realmente a gente passou muito rápido o programa, está acabando realmente o tempo, mas eu não queria deixar de fazer um popurrí com o senhor aqui nesse final sobre os palanques estaduais. Então, te ouvi, essa foi uma semana muito tensa no Rio Grande do Sul. Caciques do PT, como Olívio Dutra, Tarso Genro, se colocaram contra o PT deixar de ter uma candidatura própria com o Edgar Preto, porém ele mesmo, o Edgar Preto, na quinta-feira, oficializou o apoio a Juliana Brizola do PDT. Isso tinha a ver com uma aliança nacional com o PDT pela candidatura de Lula. Mas, se o senhor puder falar um pouco sobre isso, passar pelo Rio de Janeiro, os senhores estão seguros de conseguir um bom resultado tendo Eduardo Paes como candidato lá ao governo? O senhor está mais tranquilo agora com o Rodrigo Pacheco encaminhando uma candidatura em Minas Gerais, podendo ser o palanque lá? O senhor se surpreendeu positivamente com Haddad nessa última pesquisa, a 7 pontos de Tarcísio? Queria que o senhor passasse um pouquinho, só para a gente finalizar o programa. Óbvio, desculpa te pedir isso, mas o mais resumido possível. O mais resumido possível. É difícil. Não, o Rio Grande do Sul, o PT do Rio Grande do Sul é um partido muito tradicional, né? É um partido no Estado que vem de uma tradição que inspirou o PT no Brasil inteiro. Mas é evidente que nós não vamos derrotar, né, essa ultradireita que cresce no Brasil, cresce na América do Sul, cresce na América Latina, cresce no mundo, inclusive com inspiração fascista, é bom que se diga, né, sem construir um campo democrático no Brasil. Quem vai derrotar essa ultradireita autoritária que tentou um golpe em janeiro de 2023, que entregou o Brasil, né, à sorte na pandemia, que desorganizou as políticas públicas, que tem um pensamento autoritário, quem vai derrotar essa força política é um campo democrático, não é o PT. O PT tem que ter humildade para reconhecer isso. É a construção de um campo democrático. E esse campo democrático pressupõe nós fazermos alianças nos estados, para que a gente possa construir uma aliança nacional. E eu fiquei muito feliz que o PT do Rio Grande do Sul tenha entendido esse desafio, essa reflexão. Nesse momento, para o bem da democracia brasileira, não tem nada mais importante que reeleger o presidente Lula. Para as futuras gerações do Brasil, não tem nada mais importante que reeleger o presidente Lula. E nós só vamos reeleger o presidente Lula se nós construirmos alianças nos estados. E é uma aliança importante que nós estamos construindo no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes. Eu não tenho nenhuma dúvida que o palanque do PT, do presidente Lula, com o PT e seus aliados, é um palanque muito forte em Minas Gerais, liderado pelo Rodrigo Pacheco, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu penso que nós conseguimos construir também, né, um palanque muito robusto em São Paulo, liderado pelo Fernando Haddad. Nós vamos construir agora um arco de alianças para que o Fernando Haddad possa apresentar um projeto de desenvolvimento para o Estado de São Paulo, para que a gente possa ter um projeto de desenvolvimento econômico, fortalecer a agroindústria, recuperar a segurança pública, recuperar a saúde e a educação em São Paulo, como nós estamos construindo alianças no Brasil inteiro. Eu te digo aqui, Rodolfo, que hoje o presidente Lula, te digo aqui, sem nenhuma sombra de dúvida, ele tem palanques organizados e estruturados em todos os estados brasileiros, mas construídos tendo o princípio da aliança. Né? O PT faz parte de um campo democrático que é formado por outras forças políticas. E nós só vamos fazer o Brasil avançar no caminho da democracia, do desenvolvimento, né, com igualdade de oportunidades, combatendo privilégios, a gente podendo deixar um legado para as futuras gerações, se nós construirmos esse campo democrático. E é isso que nós estamos fazendo em cada estado do Brasil. Edinho Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores do PT, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Canal Livre. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Queria agradecer também ao Mitre, à Mônica Bergamo, principalmente a você de casa que nos acompanhou. Uma ótima semana, até semana que vem aqui no Canal Livre. Tchau, tchau.